Essa época, eu costumo dizer para os pacientes que nós estamos na pior época e na pior região, né? A gente está numa região que, eu não sei se vocês se lembram a última vez que choveu. Eu sei que esse ano choveu bastante, mas eu não lembro quando foi o último dia. Já faz Já um faz tempinho. A tempo. gente já entrou em estiagem, né? E a Rio Claro, em 2018, ela chegou a estar em primeiro lugar no ranking, né? Pela CETESB, de poluição no estado de São Paulo. Então, para você ter uma ideia do ranking, né, foi Rio Claro, em segundo lugar foi Cubatão, em terceiro Santa Gertrudes, em quarto Osasco e em quinto Cordeirópolis. Então, nós temos na nossa região 3 cidades que estavam no primeiro lugar em termos de poluição. Então, você não tem chuva, você tem um aumento de movimento particulado, que são essas partículas com menos de 5 micra de tamanho, são partículas muito pequenas que conseguem chegar na unidade menor que a gente tem no pulmão, que é o alvéolo pulmonar, né? E existem até algumas hipóteses de que isso chega na circulação e pode formar placa de ateroma, tal, na gordura na artéria, né? Porque essa partícula ela é muito pequena e ela está no ar. Né? Isso acho que a gente vê quando a gente sai de carro, né? Você olha assim do lado de fora, o carro pode estar até limpo, mas você olha, né? É aquele pó, é aquilo, né? Essa partícula ela entra, né? Então quem tem tendência a ter algum problema respiratório vai ter. Então é uma rinite, é uma sinusite, é uma laringite, é uma pneumonia, é uma crise de asma, que é o que tem muito. Os enfisematosos nessa época o negócio pega feio para eles, né? Porque realmente eles já têm um pulmãozinho mais lesado. Então, nessa época, a nossa orientação o que é? Tomar muita água, né? Então, a questão da hidratação para a gente fluidificar a secreção. Soro no nariz, né? Muito soro fisiológico, sorinho normal de soro fisiológico no nariz, para lavar o nariz. Pode aplicar sem temor. O soro Sem fisiológico erro. normal que você compra na farmácia. Sem erro. Por exemplo, o ar-condicionado. Né? O que o ar-condicionado faz? Ele resseca o ambiente. Então, tudo que tem para entrar para dentro, entra. Então, a gente sempre fala, você está o dia inteiro trabalhando no ar-condicionado? Ponha soro nesse nariz. Né? Então, a água, o soro fisiológico, até os olhos, inclusive, a gente tem muito síndrome dos olhos secos nessa época, né? Porque a gente tem que estar sempre lubrificando os olhos. E essa questão do movimento de partículas, que para a nossa região é muito importante. Né? A gente fala, tá, o que são essas partículas? Essas partículas são a fuligem da cana, é o caminhão que deixa aquela aba aberta jogando pó na nossa cara, são as cerâmicas, né? Mas isso gera emprego. Então, existe também a questão social, a questão profissional envolvida, que a gente não tem como mexer. É um desafio, né, para a região. Prevenção. É prevenção, é tentar prevenir alguma coisa, né? Nós conversávamos aqui antes dessa entrevista, a doutora Soraya também comentava dos cuidados em relação à aglomeração de público nessa época, porque a gente está com as temperaturas mais baixas e a tendência é fechar as portas, fechar as janelas e as pessoas ficam muito juntas, né? Existe um temor aí, né, com relação a algumas doenças e aí entra a história do H1N1, do H3N2, né? Ano passado nós tivemos um caso no nosso hospital de H5N1, né, que quase não tem, que é a antiga gripe espanhola de 1918, né, ela foi causada pelo H5N1. E agora esse ano nós tivemos o influenza B. Né? O influenza B, ele tem uma incidência muito menor, por isso que as vacinas da rede pública cobrem apenas um tipo de influenza B. Mas eu não sei se a partir de agora isso vai acabar sendo mexido, porque todo ano, como tem a mutação dos vírus, todo ano essas vacinas são revistas, né? E essas vacinas são extremamente importantes. Essa questão da onda antivacinal é totalmente descabida, é uma situação que nós não temos nenhum parâmetro para falar dessa onda antivacinal. Não tem, até eu peguei aqui, eu tô com uma cola. Pois não. Então, assim, em 20 anos dessa vacina dos idosos, né, que o pessoal fala, vou tomar vacina e vai me matar. Não. Em 20 anos dessa aplicação dessa vacina nos postos de saúde,
Nós tivemos uma queda de 56% das doenças respiratórias, 53% das pneumonias, 50% evitando hospitalizações e 68% evitando a morte. Então, não existe, não tem sentido essa coisa. E o que acontece? Além das pessoas, elas não estarem querendo fazer a vacina, elas se aglomeram. Então, agora é aquela época de você ficar num barzinho, com todo mundo sentado no frio, tomando uma cervejinha, né? E agora é justamente a hora que é perigoso fazer isso. Eu falo muito das questões de pronto-socorro. Às vezes o pessoal fala assim, mas médico fala para a gente não ir no pronto-socorro para não atender. Não é isso. A questão é o seguinte, você tem uma dor na coluna há 30 anos, né? E aí você pega e fala, estou com dor, vou lá, a mesma dor, né? Vou lá no pronto-socorro tomar uma injeçãozinha. Você senta ali, você fica 2, 3 horas esperando para ser atendido, porque está lotado, né? Eu tenho aí dados que estão passando uma média de 600, 700 pacientes em pronto-socorro nessa época aqui por dia. Então, assim, você está ali sentado, a pessoa que está do teu lado, ela não sabe se ela tem um H1N1 ainda, ela talvez não tenha sido atendida. Ela não sabe se ela tem uma tuberculose, se ela tem uma meningite. E você está ali. Você leva a criança para pronto-socorro. Não tem com quem deixar meu filho, vou lá, cata a criança e levo para pronto-socorro. Então, essa exposição é desnecessária e a gente não vê isso em Europa e Estados Unidos. Eu tive nos Estados Unidos em 2009, bem na época do surto do H1N1, fui na fronteira com o México, não sabia que eu estava grávida. E fui, eu vi aquele povo tudo cheio de máscara, eu falava, nossa, esse povo é louco. Esse povo é exagerado. Não, eles não são exagerados, eles são precavidos. Coisa que a gente não é. Né? E acaba se expondo a risco de forma desnecessária. Um caso como esse da dor na coluna, agenda uma consulta com o ortopedista, espera mais um pouquinho. Toma um analgésico, né? Você já sabe que é a mesma é uma dor antiga, a não ser que seja né? uma coisa diferente, mas não, é o mesmo quadro, é uma coisa que você já está acostumado. Então, pelo amor de Deus. Vale a pena esperar um pouquinho. E na questão da vacina nem se discute, então, né? De jeito nenhum. Existindo, inclusive, não só contra a gripe, como também tivemos agora na semana passada pneumonia. uma morte em relação a uma suspeita de meningite. Existe também vacinação, não é, doutora? Então, a meningite, o problema da meningite é um só. Ela evolui muito rápido, principalmente em criança, por causa do sistema imunológico. Então, o que acontece? Algumas drogas, alguns medicamentos. Então, por exemplo, a gente está tratando de uma sinusite. Geralmente, a sinusite e o ouvido que evoluem para meningite. São os que afetam as meninges. Então, e entram ali e tal. Alguns antibióticos que a gente prescreve para sinusite, para otite, não penetram a barreira hematoencefálica, que é a barreira que divide, para não deixar qualquer coisa ir para o nosso cérebro. É como uma proteção do nosso corpo mesmo. Esses antibióticos não entram. Então, às vezes você está tratando uma sinusite, de repente, isso evolui de uma forma muito rápida e muito ruim, que é quando você tem a infecção pela meningocócica, né? Então é preciso tomar cuidado e se houver a possibilidade de vacinação, prevenir é sempre o melhor remédio, né, doutora? E o que a gente está notando, assim, inclusive a gente fez um artigo pro domingo para o Jornal Cidade falando sobre o quê? Né? A resistência de antibióticos. Então, está chegando num ponto que a gente não está tendo mais antibiótico. Dependendo da bactéria, a gente não está mais tendo antibiótico para isso. A medicina está evoluindo, está desenvolvendo antibióticos novos, sim, mas a bactéria também está vindo, os vírus também estão vindo. Então, isso tem assustado muito, porque a gente tem hora que a gente não tem mais o que fazer, ou até onde ir. Por isso que é importante também, todas as campanhas que são realizadas contra a automedicação, né? O brasileiro tem muito esse hábito de se medicar, e esse excesso de remédios pode trazer problema. Tanto que o Ministério da Saúde teve que tirar, né, aquela coisa de você ir na farmácia tomar um antibiótico. Você vê, por exemplo, a benzetacil é um antibiótico que eu não prescrevo há muito tempo, porque não pega mais nada. A bactéria dá risada, né? Então, vou lá, tomo. Antigamente tinha muito isso. Vou lá na farmácia, vou tomar uma benzetacil. O que aconteceu? Se desenvolveu uma resistência.
A amoxicilina, por exemplo, se eu quero pegar uma pneumonia, eu tenho que dobrar a dose, porque eu não pego mais com a dose antiga. Então, são coisas que nem a pneumonia. Isso é importante nas doenças respiratórias, porque as pneumonias agora, elas vêm vindo as pneumonias atípicas. Então, você não tem mais aquela dor no peito forte, o febrão, o catarro. Muitas vezes não tem. Ou tem só a dor nas costas. E quando você faz o raio-x, é um raio-x até que bobinho. A hora que você faz a tomografia, você vê extensão. Né? Esses 2 casos que nós perdemos ano passado com pneumonia grave, 2 jovens, não, uma era H1N1, a outra não. Foi assim, uma pneumonia boba, uma imagem boba no raio-x. Quando a gente fez a tomografia, aquilo estava tudo infiltrado. Né? O H1, o problema dos vírus, por exemplo, é que eles destroem o tecido pulmonar. Eles entram, eles vão destruir o tecido pulmonar. Então, a questão vacina, gente, não é luxo. Né? É realmente você evitar a morte. Né? Porque morre. Pode custar uma vida. Nessa época, o umidificador, eu até esqueci de falar, eu estava falando na lubrificação do ambiente, às vezes até onde a gente trabalha, deixar um umidificador. Por quê? A gente está, às vezes, o dia inteiro exposto a um ar-condicionado, exposto a alguma coisa, e a gente não deixa esse umidificador. Né? Então, lubrificar. Antigamente o pessoal, e quem não tem acesso, bota lá a toalha molhada. É isso que eu ia falar, tem a história da toalha molhada também. Põe, contanto que o único problema é o quê? Está sempre higienizando bem. Então, que nem o umidificador, ele tem que ser limpo, tudo por causa de fungo. Né? E o local onde está o umidificador não deve ser muito fechado. Por causa da questão fungo. A gente também umidificar muito o ambiente e não ter aquela higiene... com ele, não adianta. Uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado, e eu tenho visto muito em criança, é o bolor de parede. Então, às vezes, atrás de um armário, né, tem uma manchinha ali de bolor, aquele cheirinho, aquele pozinho que o fungo solta à noite, desencadeia crise de asma. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, em tudo. Mas né? a pessoa não consegue descobrir por que fica doente com frequência, daí E vai lá bolor, no quarto, tem um tá bolor. ali escondido que você não percebe. Acaba Mas não percebendo. à noite ele solta aquele... Nós temos um período agora difícil também, porque a gente tem os casos de gripe, casos de dengue, inclusive tivemos uma morte já confirmada por dengue também aqui no município. Qual que é o momento que eu devo procurar um médico, um pronto atendimento? Por exemplo, eu tenho um resfriado, eu posso tratar em casa? A gente sempre fica com essa dúvida, não é? Na verdade, Carla, a gente pede aí 48 a 72 horas de observação. Então, assim, tá esquisito, né? A gente sabe, a gente conhece nosso corpo, né? Então, tá estranho. Eu tô com uma tosse, já tá persistindo uma semana. O catarro mudou, a cor do catarro, principalmente quem fumou a vida inteira, a questão catarro, eles não vão ter febre. Então, assim, o catarro, ele tem que ser aquele branco água. Aquele branco mais grosso, amarelado, o catarro verde, isso já corre. Vai ver. Não deixa, porque senão aí perde o tempo, né? A dengue, no caso dengue, no caso H1N1, a dor no corpo. A dor no corpo não é uma dor normal. Né? Eu já tive dengue 2 vezes, eu falo, eu sei o que é essa dor. É uma dor que parece que está soltando a pele do osso. Né? Então, essa dor, sim, que nem eu falei, uma dor que você já está acostumada, tudo bem, é uma coisa sua. Agora, uma dor mais forte, febre, que nem o idoso, quando ele tem febre, corre. Porque como ele tem o sistema imunológico mais rebaixadinho, né? Quando ele tem a febre, alguma coisa pode estar muito feia. Então, corre. Né? Então, eu falo, tem alguns sinais do nosso corpo, na verdade não são nem sintomas, são sinais mesmo, que estão falando que alguma coisa muito séria está acontecendo. Atento, e aí né? procura o consultório médico. Se você tiver condições de procurar um consultório médico, vá no consultório, que tem menos gente, menos aglomeração. Né? Agora você pega um pronto-socorro, é uma quantidade muito grande de gente. Uma coisa que tem nos assustado muito também eu trato muito de criança, né? E
As crianças, principalmente crianças que vão já em creche, escolinha, eu tenho o costume de pedir um suave de orofaringe. A gente passa um cotonetinho na garganta para ver que bactéria que está ali. E a gente está assustado com os tipos de bactéria que estão crescendo na garganta dessas crianças. Por isso que o antibiótico habitual não está resolvendo. Porque é outra bactéria. Houve uma mudança ao longo dos anos nisso. É o contato, né? É o contato com outras crianças, é o contato com o adulto doente que está cuidando. A criança não está mais. Com 7 meses, ela já está numa escolinha, está numa creche. Ela não tem proteção para isso. Se os pais tiverem alguém que cuide, puderem ficar em casa, nesse período é a medida mais correta. Fica mais barato. Fica com a criança em casa, segura um pouquinho. A criança fica bem, você não tem que gastar com remédio, né? Com médico. Não se expõe a risco, né? Tem uma pessoa doente na casa, doutora, uma dúvida também muito comum. Está gripada, de que forma a gente pode também evitar que se espalhe para outros integrantes ali da família? Tem alguma coisa que pode ser feita? Está todo mundo no mesmo espaço? É difícil porque tem o pródromo, né? Geralmente quando vem que nem as gripes mesmo, elas já começaram antes, né? Então o vírus já estava circulando e aí achou alguém que estava ali pronto para receber e recebeu. Então é muito difícil a gente falar, não vai pegar. A gripe comum, normalmente a gripe, o resfriado comum, pode ser que se transmita. Agora, para virar uma coisa mais grave, um H1N1, H3N2, o H5N1, o hemófilos B, e que pegue pulmão, essa coisa toda, a pessoa deve ter alguma outra coisa, alguma outra doença que baixou as defesas e permitiu que eles fossem tão agressivos. Por isso que é bom ter uma alimentação balanceada, aquelas velhas dicas, né? Sim. De manter o organismo em boas condições para poder enfrentar também esse período. As nossas vozes estão certas nessa hora. Cuidado, né? Se manter longe de ambientes fechados, com muita gente. Os cuidados nesse período agora. Muito, né? E procurar o médico, né? A gente vê situações em que as doenças foram se agravando e quando a pessoa chega ao médico, infelizmente, já está num estágio muito avançado, né, doutor? O médico já não consegue resolver, né?